Bom, sobre esses dois assuntos, a gente vai conversar com o advogado criminalista, professor de processo penal, Ricardo Martins, chegando aqui ao Expresso Band News. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, Lene, Andressa. Quero dizer que é uma honra, uma satisfação poder participar da Band News. E dois casos muito tristes, né, que nós temos que comentar aqui hoje. A questão dos maus tratos ao animal é uma situação, é que assim, se realmente eles forem menores de idade, eles não vão responder um processo criminal, eles vão responder por ato infracional análogo ao crime de maus tratos, né, porque eles não vão responder perante a justiça criminal. Então, eles vão responder perante a vara da infância e juventude. Mas o que deixa mais triste é a atitude, né? Não é a questão da punição, efetivamente, que vai acontecer, a situação vai ser apurada, mas a atitude, porque demonstra a postura dos adolescentes, né? Porque isso pode refletir em outras situações, né? Porque se os adolescentes têm essa postura contra um bichinho, um animal indefeso, o que eles podem fazer posteriormente contra um coleguinha, contra uma pessoa do convívio deles? É isso que nos deixa chateado referente a esse primeiro caso. Chateado não, perplexo, porque é uma crueldade que é um pouco do que o senhor falou. Quem faz isso com um animal indefeso, um cachorrinho, pode fazer coisas muito piores, não só com animais, né? É assim que a gente enxerga, é assim que a gente imagina. Mas hoje a nossa legislação, dá para considerar uma legislação branda para esse tipo de crime? Há uma diferença entre maus tratos a animais, com morte de animais. A gente consegue, assim como quando se refere a seres humanos, a crueldade com que eles realizam ali o ato pode interferir nessa pena. Em alguns casos nem chega a ser pena, né? É uma multa. É que assim, esse crime ele tem uma pena de 2 a 5 anos, que na verdade, efetivamente, as pessoas não seriam presas. Mesmo que fosse maior de idade, elas teriam direito ao acordo com a justiça, que a gente chama de acordo de não persecução penal. Então, presas provavelmente elas não seriam. Mas assim, o que deixa mais perplexo, como você falou, é a atitude, né? É a postura. Um ser humano com uma atitude como essa, né? É isso que nos deixa mais perplexos. Agora, quanto ao caso do João Lima, é uma situação, violência doméstica, eu não sei, as pessoas insistem ainda em ter esse tipo de postura, né? Com a divulgação desses vídeos, hoje em dia, a violência doméstica, hoje em dia não, já faz um bom tempo, ele é um crime que a gente chama que é de ação penal pública incondicionada. Ao tomar conhecimento desse crime, as autoridades elas devem agir de ofício, elas não precisam aguardar a provocação de ninguém. Então, o que acontece? O Ministério Público, a polícia, quando tomou conhecimento dessa situação, ela já foi lá e já tomou as providências cabíveis, o que acabou gerando a decretação da prisão preventiva, né? Porque, assim, a prisão preventiva, ela é uma exceção no processo penal, não é sempre que ela é decretada, mas em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, muitas vezes a decretação da prisão preventiva ela se faz necessária justamente para que possa se apurar o caso. E não dá mais para tolerar, né, Lenine e Andressa, violência doméstica. Eu acho que assim, passou do limite já. E o Brasil hoje já tem uma série de protocolos para coibir esse tipo de crime, mas me parece que a questão não é só legal, né, Lenine e Andressa? Parece que a questão ainda é cultural, infelizmente, no nosso país, por mais esforço que nós tenhamos para combater esse tipo de crime, parece que todo dia nós ligamos a televisão e nos deparamos com situações semelhantes. Pois é, doutor. E os vídeos, né, que foram feitos servem como provas mais do que suficientes com relação a essa atitude dele. Agora, doutor, a gente fala do ano passado, 2025, a Lei Maria da Penha completou 10 anos. Queria te ouvir, até aqui, a gente fala de uma lei que precisa, quem sabe, ser revista em algum ponto, ela está sendo funcional, porque muito se fala e se traz aqui registros cada vez piores de homens covardes que são os algozes das próprias esposas, namoradas, companheiras. Como o seu olhar sobre a Lei Maria da Penha e demais que versam sobre a violência contra a mulher? Elas são suficientes ou a lei precisa ser mais dura em alguns aspectos? Olha, no que se refere à violência doméstica, eu entendo que o Brasil tem uma das leis mais avançadas do mundo, no que se refere a medidas protetivas de urgência, punição e tudo mais. Mas, assim, eu sou professor de processo penal e direito penal de vários locais, mas, assim, o que eu percebo trabalhando diariamente com essa situação, não basta apenas legislação. Nós precisamos mudar a postura, nós temos que mudar a questão
cultural, nós temos que ter um treinamento, uma conscientização. As pessoas têm que aprender na escola, têm que aprender desde cedo o respeito à mulher, têm que aprender o respeito à mulher no trabalho, o respeito da mulher na escola. Então, quer dizer, na escola, em todo local. Então, assim, a lei por si só, esse é o meu ponto de vista, ela não vai resolver o problema. Não adianta também nós criarmos uma lei severa e continuarmos assim apoiando, por exemplo, políticos que defendem, por exemplo, a violência doméstica. Não dá. Artistas que defendem a violência doméstica ou que colocam a mulher como objeto. Não dá para tolerar esse tipo de coisa. Um artista que apoia esse tipo de coisa, um político que apoia esse tipo de coisa, porque assim, nós percebemos que lei tem, mas nós percebemos que a lei por si só ela não é suficiente. Nós temos que mudar a postura. É como eu falei no início, muitas vezes a questão é cultural e nós temos que mudar esse tipo de cultura que nós temos no nosso país. A mulher tem que ser tratada com todo respeito, porque assim, todos nós viemos de uma mulher. Então, eu não consigo entender essas pessoas. Qual a postura, até quando eles vão continuar se importando? Será que essas pessoas elas não têm uma genitora, não têm uma mãe? Qual o respeito que eles têm por essas pessoas? Se não basta na legislação, a sociedade tem que rejeitar esse tipo de postura, esse tipo de ser humano, né? A pessoa que em rede nacional, por exemplo, aparece, como nesse caso, agredindo a mulher, ela tem que ter dificuldade em se recolocar profissionalmente, em se relacionar com outra mulher daqui para frente, mas a gente não vê isso acontecer culturalmente. Inclusive, outras mulheres, em algum momento, acabam acolhendo e o ideal é que a sociedade, além ou paralelo à questão jurídica, também rejeite e isole esse tipo de pessoa. Obrigada, viu? Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Valeu.